Olá, eu sou Lisa Mirella, esse é o quadro Cuide Bem do Seu Dinheiro e hoje eu converso com o consultor financeiro Moisés Dias. Obrigada pela presença e a gente vai bater um papo sobre finanças pessoais. Bom, Moisés, para começar, o que a gente tem que fazer para tentar organizar as finanças pessoais? Bom, Lisa, na verdade assim, eu sempre começo quando a gente recebe essa pergunta, as finanças pessoais ela tem que começar pelo comportamento, né? Em geral, muitas pessoas confundem que organização de finanças pessoais tem a ver com a planilha, etc. Legal, a modelo de uma planilha, a forma de você fazer, ela faz parte da organização das finanças pessoais. Mas nós temos que começar pelo comportamento, como é que você enxerga o dinheiro, né? Então, a primeira coisa que nós pedimos que as pessoas fazem, orientamos que elas fazem, é você conhecer os seus números. Vamos começar a conhecer os seus números. Então, a gente divide esses números em grandes grupos, que está dentro do grupo de finanças pessoais. Né? Um exemplo, eu tenho lá um grupo chamado comunicação. O que contempla a comunicação? Contempla telefonia, internet, etc., série de coisas relacionadas à parte de comunicação. Você tem lá, por exemplo, despesas da área doméstica, né? Então você tem um aluguel, você tem, por exemplo, uma empregada, uma faxineira, um outro grupo. Você tem um grupo, por exemplo, que a gente costuma separar refeições e alimentação. Alimentação está relacionada com as suas compras. Refeições está relacionado com as suas saídas. Sim. Quando a gente organiza isso e a gente começa a fazer essa estruturação de organização dos números, nós começamos a enxergar primeiramente nossos números. Né? Então a gente tem que mudar o comportamento em relação aos nossos controles. Então a gente precisa saber exatamente o que está gastando em cada área. Exatamente. Então assim, você tem um grupo, por exemplo, voltado para a área de lazer, né? Você tem um grupo voltado para a área de vestuários, por exemplo. Você separa esses grupos, então você começa a enxergar e saber para onde está indo o seu dinheiro, né? Que é o que a gente chama de orçamento. Então, como que a gente faz isso? A gente começa fazendo com uma dica que a gente sempre dá, que é a dica que antes a gente chamava de caixa de sapato, né? Agora a gente chama caixinha, gavetinha e tudo mais. Por que a gente chama de a caixa de sapato ou a gavetinha? Porque a gente tem o hábito, por exemplo, de não guardar ou de não lançar ou de não controlar as pequenas despesas. Nós geralmente controlamos as despesas, por exemplo, que vêm na nossa mente. Supermercado, o aluguel, combustível. Isso, o aluguel, combustível. Às vezes nem o combustível, mas assim, as despesas mais fixas. O seguro do carro, o IPVA, o supermercado em algumas vezes, nem sempre. A mensalidade da escola, então o condomínio. Então isso deixa a gente um pouco, que a gente chama deixa a gente cego em relação às nossas informações. Porque a gente tem dentro desses grupos a chamada despesas invisíveis, que são as despesas que nós não enxergamos, que são justamente essas despesas, o que na verdade corrói o nosso orçamento. E me dá um exemplo desse tipo de despesa. Um exemplo, nós temos o hábito, as pessoas têm o hábito de saírem, por exemplo, e comer uma pizza e não anotar o gasto com aquela pizza. É verdade. Ela tem o hábito, por exemplo, de ir numa lanchonete, geralmente não pega, por exemplo, um recibinho, não pega nada. Então, aquele valor, ela já não lança. Ele tem o hábito, por exemplo, do combustível, em geral, as pessoas elas passam o cartão ou elas pagam o dinheiro e elas não marcam quanto elas gastam de combustível. Essas despesas elas se tornam invisíveis. Por quê? Porque ela corrói o teu orçamento e você não enxerga. Então, uma série de despesas. Você vai lá e faz uma grande compra. Essa compra você anota. Sim. Mas aquelas do dia a dia, por exemplo, da feira, você não anota. E essas pequenas são mais perigosas, então? Essas são as mais perigosas. Porque essa está fora do seu radar. Por isso que nós chamamos de despesas invisíveis. Então nós temos que mudar o quê? Começar pelo nosso comportamento.
Mas as pessoas dizem que dá trabalho, né? Dá um pouco de preguiça. E aí, como vencer esse... É por isso que nós falamos que finanças pessoais está muito mais relacionado com o nosso comportamento do que relacionado com o próprio controle. Porque controlar isso a gente tem várias formas de fazer. Mas, por exemplo, por que eu tenho que fazer o controle dessas contas? Eu preciso ter um objetivo. Quais são os seus objetivos pessoais? Então você tem que olhar para um horizonte de curto e de longo prazo e entender o que você quer da sua vida pessoal. Sim. Então é o seguinte, quanto que eu quero chegar nesse final do ano, o que eu quero investir? Então eu tenho objetivo de investimento? Eu tenho objetivo de curto e de longo prazo? Então eu primeiro preciso sentar e fazer esse planejamento, porque a gente começou aqui falando, por exemplo, dos pequenos controles. Mas, na verdade, o nosso comportamento para levar a gente para um sucesso financeiro pessoal, ele parte de uma mudança comportamental de curto e de longo prazo. Isso leva muito tempo? Como a gente precisa se dedicar a esse controle? A gente orienta a fazer da seguinte forma. Por exemplo, você que não tem o controle, o que você deve fazer? Vamos agrupar as suas contas no formato que nós falamos. Então certo. É o seguinte, alimentação, que é aquilo que você gasta com supermercado, que você gasta com açougue, que você gasta com padaria. E o grupo de refeição que a gente separa, que é o grupo aquele que você vai na pizzaria, que você vai, por exemplo, numa churrascaria, num barzinho. Então, esses grupos são importantes você separar, porque é eles que vai impactar no seu orçamento. Aí você separa grupo de comunicação, que é a parte de telefone, internet, celulares. Você tem um grupo de vestuário, / despesas pessoais, que contempla o quê? O cabelo, a manicure, o cabelo do homem, da mulher, as roupas, o que você gasta, coisa desse hora. Você vai começar a enxergar esses grandes grupos e você vai começar a ter um controle. Então a gente sugere que você que não tem, você faça pelo menos 3 meses. Certo, já dá para ter uma ideia do que está acontecendo. 3 meses você já vai enxergar onde é que está indo o seu dinheiro. Né? Enxergou onde está indo o seu dinheiro, então você vai começar a estabelecer metas para isso. Opa, eu sei que eu ganho, um exemplo, R$3.000 e eu sei que eu estou gastando 3.200. Então eu preciso readequar as minhas contas, o meu orçamento. Com 3 meses, já dá para você pegar o seu histórico e ver aonde é que você está exagerando. Né? Nós vamos descobrir que nós estamos exagerando justamente nessas contas que elas não são controláveis. Sim. Que entram as despesas invisíveis. É fácil fazer isso. Vai num barzinho, pega a notinha e põe dentro de uma caixinha. Vai numa lanchonete, vai lá, pede lá para a pessoa lá anota para mim o lanche e coloca dentro de uma caixinha. O próprio ticket do débito. Ticket do débito. O que você vai fazer? Cada 3 dias você monta uma planilhinha simplesinha com esses grupos e vai lançando. Você vai perceber que você não vai gastar tempo para isso, porque é muito simples. Você vai gastar 5 minutos, 10 minutos de cada 3 dias seu, né? E aí você vai lançar aquelas despesas. 3 meses é o suficiente para você enxergar o diagnóstico das suas contas. Bacana. Bom, também a orientação é que a gente separe uma parte do dinheiro para poupar. Qual seria o percentual, o mínimo? Como é que a gente faz essa conta aí? Veja bem, as pessoas, em geral, a gente sempre fala assim, você gasta, você vai economizar, você vai poupar 10% do seu orçamento. Isso seria o ideal, certo? 10% do seu orçamento para uma poupança de curto ou de longo prazo. Mas isso depende muito do seu objetivo pessoal. Né? Por exemplo, já tive situações na minha vida, lá no começo, que eu guardava 30% do meu orçamento. Né? Tudo depende do momento. Depende do momento e depende de qual é o prazo do seu objetivo. Certo. Né? Mas para a gente falar um número cabalístico, seria 10%. 10%. Né? Para você adequar as suas contas e ter uma reserva, uma poupança. Legal. Mas assim, a gente
passa aí por uma situação do país meio complicada, né? Muita gente sem trabalho, a renda diminuiu. Como fazer uma poupança se o dinheiro não dá para acabar o mês? Se é o que a gente ouve falar o tempo todo. Então, quando a gente começa a fazer o orçamento, esse controle, a gente primeiro, se nós não enxergarmos aonde nós estamos, a gente não consegue definir para onde nós vamos. Né? Então, a primeira coisa do planejamento, onde eu estou? Onde eu estou é assim, quanto eu estou gastando por mês. Se você não fizer isso, não adianta você estabelecer meta nenhuma. Nós temos que estabelecer uma meta com base em saber onde que você está primeiro. Porque às vezes você fala, eu vou viajar. Isso. Mas você não tem condição. Não tem condições. Você não, né? E outra, você vai definir uma viagem com base onde? De onde que você está tirando esse recurso? Você começa a entrar, por exemplo, no seu especial sem entender por que você está entrando. Mas você está pagando uma parcela, por exemplo, da sua viagem, que na verdade não deveria ser 1.000, deveria ser menos. Né? Você está, no mês, por exemplo, você não organizou, um exemplo, começo de ano. O ano, você tem IPVA, você tem matrícula de escolas, você tem material escolar, que geralmente isso custa muito. Muito, né? E você não se planeja para isso. E esse planejamento ele já tinha que começar agora. Tem que começar ontem, né? Então assim, todos nós, eu não tenho, não, vou esperar o final do ano. Não, começa hoje. Começa a partir de hoje, começa a guardar os valezinhos e tiquezinhos hoje, você começa a controlar a partir de hoje. Já é a primeira mudança assim, relacionada ao seu comportamento. Sim. Conheceu onde você está, aí você estabelece onde você quer chegar. Então, para você estabelecer, quanto eu estou numa situação ruim porque o mercado está ruim, o salário diminuiu, eu trabalhava, ganhava mais, agora eu ganho menos, começa pelo orçamento. Tem que mudar, né? Se você não tiver esse número histórico e for muito rápido, faça uma geral já para você ter uma espécie. Começa pelas suas despesas fixas, que você tem isso muito em mente. E depois você estabelece mais ou menos quanto mais ou menos você imagina que você esteja gastando. Obviamente, isso é só para você iniciar um processo. Depois de 2, 3 meses que você estiver marcando, você vai perceber que você já vai enxergar onde está o grupo de despesa, onde você está deixando, gastando mais do que você deveria. Aí sim, você readequa as suas despesas. É onde entra aquilo que nós chamamos o seguinte, de repente você vai perceber que seus gastos eles são maiores que a sua receita, que a sua renda, e às vezes você precisa de fazer algo a mais para poder você, naquele momento, para que você possa complementar a sua renda. Eu ia fazer, a próxima pergunta era justamente essa. Como fazer cortes dessas pequenas despesas? O que dá para a gente rever se estiver nessa situação de gastando mais do que ganha? Por exemplo, hoje, na crise que nós estamos, temos vivido muito, por exemplo, as escolas particulares. Você consegue fazer negociação de valores. Por exemplo, quem paga aluguel, os aluguéis, todos nós sabemos que os aluguéis estão baixando. Então, você pode renegociar o seu aluguel. Você pode, por exemplo, renegociar tudo aquilo que é fixo. Entendeu? E também você pode estabelecer regras diferentes. Por exemplo, quantas vezes eu vou num restaurante por mês? Eu vou 2 vezes por semana. Vai uma por semana. Ao invés de você ir num restaurante, faça um churrasco com os amigos em casa. Fica muito mais barato. Né? Dê uma olhada, por exemplo, como é que você está, a sua família está se organizando em termos, por exemplo, de gastos que a gente conhece. Telefone, internet, pacotes de internet, pacotes, por exemplo, de TV por assinatura. Esse é um gasto também que... Esse é um outro gasto que muitas vezes você pega promoções de 6 meses e que depois ele perde a promoção e nós, como não controlamos, o que a gente faz? Nem percebe. A gente nem percebe. Tem muitos gastos, por exemplo, às vezes você usa, por exemplo, a internet paga e você usa o combo também. Você poderia jogar tudo num pacote só. Então tem muito ralo, que a gente chama, né? Tem que olhar todos esses aspectos. Todos esses aspectos para que você possa
realmente reorganizar a sua... E tem muitas coisas aí, né? Por exemplo... A gente acha que não, sempre acha que não dá para cortar nada. Você tem um exemplo, produtos de limpeza, que geralmente são um gasto muito alto. Você pode trabalhar com uma outra marca. Então você vai organizando o seu orçamento com base nessas premissas. Sim. Entendeu? Gente, se você está aí nos assistindo, tem alguma pergunta, alguma dúvida, só colocar nos comentários que o Moisés vai falar. E eu queria falar agora também sobre as pessoas que estão com problemas de endividamento. Como começar a tentar resolver essa questão? O que você orienta? Veja bem, todas as vezes que a gente fala sobre organizar nossa vida, não podemos deixar de passar pelo planejamento. Né? Você pode ver que a gente volta nele. O endividamento, ele tem várias origens, né? Você pode ter um endividamento por culpa sua e você pode ter um endividamento por uma situação que, na verdade, estava fora do seu controle. Sim. Isso é uma questão que, hoje, no Brasil, a maior parte das pessoas enfrentam essa questão de você ter compromissos para ajustar. Uma vez você estando pronto esse orçamento, você vai enxergar e vai entender quanto é que você pode disponibilizar para ajustar esse endividamento. Você dá um exemplo para ficar bem claro. Imagine que você tenha uma renda de R$3.000 e você não está conseguindo pagar, por exemplo, uma parcela de R$500. Então você está com aquela parcela atrasada, o que você tem que fazer? Primeira coisa, ajusta o teu orçamento. Olhe onde você está para você ter um objetivo. Sim. Nesse caso, o seu objetivo não é inicialmente de investimento. Não, ele é um objetivo de pagar aquela conta. Então você tem que adequar os seus 3.000 de despesas para 2.500. E adequar aquele valor que você tem de mensalidade para cá. Mas muitas vezes, mesmo assim, depende do grau de juros que você esteja pagando, você também não vai vencer essa dívida. Hoje a gente fala de dívida, por exemplo, de crédito pessoal, de 13%. É muita coisa, né? 15%. Ou seja, por mais que essa pessoa tenha boa vontade, que ela tenha boa índole, que ela esforce, ela não vai conseguir vencer essa dívida. Então, a dica que nós damos é o seguinte: sente com essa instituição, sente com o seu credor e renegocie os juros. Estabeleça, por exemplo, parcelas menores com valores fixos, que adeque dentro do seu orçamento. E dá para, então, tentar uma parcela fixa? Essa é uma possibilidade. Com certeza. Mas assim, que momento? Agora, não adianta você fazer um compromisso com o seu credor. Você paga 1.000, faz um compromisso de 800 para você se livrar daquela cobrança. Depois você, no teu orçamento, não compõe. Vai acontecer o quê? Você vai ter um problema depois de novo. Então você readequa o seu orçamento e fala assim, eu vou reservar um exemplo, você citar o número para ficar bem didático, R$500, ok? R$500. Eu consigo gerar R$500 de caixa para saldar essa dívida? Consigo. Agora eu sento com o meu credor e faço um compromisso com ele de um valor fixo, com menos juros, um juros muito menor, e que você consiga honrá-lo. Então você vai ganhar e o seu credor não vai perder. E como fazer essa boa negociação? O que precisa ser colocado na mesa? Na verdade, assim, isso hoje ele é uma forma muito simples. É o planejamento com os números na mão, sentando diante do credor e pôr na proposta. Falar isso que eu tenho condições de fazer hoje. Né? Devido até o momento que nós estamos vivendo, os credores estão suscetíveis a esse tipo de negociação. Estão mais abertos? Estão abertos à negociação. Tem muitas negociações boas, né? Só não fazem, só deixa isso virar uma bola de neve e crescer quando a gente não senta para negociar. Então é importante que isso seja feito. Porque às vezes a gente fala, não, deixa para lá, eu não tenho como resolver isso, vai deixando o tempo passar, é pior. É pior, porque isso vai virando uma bola de neve, o seu compromisso fica muito maior. Quando você senta e você readequa o seu orçamento, o seu planejamento, fica mais fácil e com os números na mão, apresentando essa estrutura, é muito mais fácil do credor entender que você tem boa vontade, que é a condição que você tem para poder fazer. Legal, você tinha comentado há pouco também sobre, às vezes, a necessidade de fazer uma grana extra para complementar.
O que você acha que é possível ser feito? O que a gente consegue? Olha, aí que tá, né? A gente fala, toda vez que a gente fala de finanças, eu sempre brinco, pessoal, planilha é fácil, você compra a planilha pronta, planilha de orçamento, isso tem muito, tem até aplicativos de orçamento, é uma maravilha. Ou no papel, ou no celular, depende. O problema não está nisso, o problema está no nosso comportamento, né? Então é o seguinte, ó, você tem que ter o teu planejamento. Você tem que estabelecer sua meta, ó, o que você deseja para você em termos de objetivo, aí sim, isso fica mais fácil. Porque, vamos imaginar que você estabeleça uma renda extra em relação a, vou trabalhar num evento finais de semana para complementar minha renda. Esse esforço, esse fator motivacional de você trabalhar no final de semana, para que você pode gerar uma renda extra, ele depende daquilo que você estabeleceu como objetivo. Tá. Então, se você estabelece o objetivo, ó, esse ano eu vou trabalhar finais de semana para readequar minhas contas, ou algum objetivo, é isso que te motiva. Aí fica mais fácil, fica mais você fácil, quer fazer, não porque sofre. você está enxergando o seu horizonte. Uhum. Quando nós não enxergamos o nosso horizonte, você não tem fator motivacional, então você decai, sua questão emocional acaba te abatendo e você não tem energia e força para fazer nada, nem para fazer suas contas, nem para se organizar. E de repente aquele dinheiro que entrou você gasta também sem ver. Ele entra porque geralmente quando você tem um problema com o endividamento, isso de uma certa forma te abala emocionalmente. Sem dúvida. Né? E todo ser humano sabe que você procura uma válvula de escape, né? É uma compensação. Uhum. E essa compensação pode estar em não economizar o dinheiro, pelo contrário, gastar mais ainda, né? Entrou, falou, já que eu sempre brinco, né? O pessoal fala assim, uma ferida a mais no leproso, esse é um grande erro. Se você estabelecer o planejamento desde o começo, o meu objetivo é esse, trabalhar num evento extra te facilita, vender alguns produtos, por exemplo, adicionais em linhas de catálogo de venda direta, te ajuda. A gente alimentação, né? Na área de alimentação. Então, assim, tem uma série de itens, por exemplo, produtos, venda de produtos muitas vezes pela internet. Uhum. Você tem aí materiais que você pode criar, tem pessoas criativas que fazem muito produto artesanal. Né? E hoje a internet ela tem um poder de venda muito grande. Às vezes você não vende para o seu vizinho, mas você vende para o teu amigo lá do Rio de Janeiro. Uhum. Então tem muitas coisas para ser feita aí que você pode fazer. Agora depende do que te motiva. A motivação é tudo, então. É tudo, né? Por isso que é comportamental. Dinheiro e comportamento está tudo ligado. Está muito ligado. Isso vem também de como a gente aprendeu a lidar com ele desde a infância. Exatamente. Né? É o jeito que você viu o pai, a mãe, os irmãos lidar com os recursos. Se você teve um pai e uma mãe que na verdade tratava o dinheiro de qualquer forma, a sua tendência é que você faça a mesma coisa. Então você tem que reorganizar a sua estrutura cultural. E sempre é tempo de mudar, então. Com certeza. E a gente tem duas formas de mudança. Você tem por repetição e você tem pelo choque. E pelo choque é quando a gente entra nessa situação. Não tem mais jeito, né? Repetição é alguém falando, você ouve na televisão alguém falando, organiza a sua vida. Uhum. Você ouve aqui no seu canal falando, organiza suas finanças. Então isso é repetição. A pessoa começa realmente ela se introjetar disso e ela mude o comportamento. E existe o choque, que é aquele que eu já vivi muito isso, das pessoas que elas só tomaram uma decisão de mudança quando realmente elas viram que não tinha mais jeito. Por falar nisso, como é que os pais podem ensinar os filhos a lidar com o dinheiro? Desde que idade a gente pode começar a falar sobre esse assunto? Como é que é isso? Na verdade, as crianças você deve falar desde a tenra idade, né? Elas têm que ter ciência da sua condição financeira. As crianças precisam entender, tem que ser sempre falado, porque parece que não, mas elas gravam, né? O respeito que elas têm que ter pelo dinheiro. E você também tem que dar a tarefa para que elas possam entender que aquilo ali tudo custa. Sim. Né? Por exemplo, você está na sala, vai no banheiro, desliga a TV. Você está no quarto, sai do quarto, desliga a luz. Por quê? Porque a luz ela custa dinheiro. Né? Então, qualquer coisa que você for fazer,
você sempre está disciplinando e mostrando para a criança que aquilo ali que ela está fazendo veio de dinheiro de algum lugar, ela começa a compreender quanto custa o dinheiro. Mas alguns pais também ficam envergonhados ou tristes de dizer para a criança que está num momento ruim, que a família não tem grana naquela hora, ou que não pode comprar aquele brinquedo, e acaba... Esse é o grande erro. A criança ela tem que entender o momento que a família está vivendo. Porque se você privar a criança das frustrações, aí ela não vai entender o dia da manhã, as dificuldades que é você ter recursos. E ela pode também gastar uma coisa que depois ela que não tem, né? Então esse é o grande mal. Então a criança é assim, nós não podemos privar as crianças de frustrações. É diferente de você não dar algo que você tem condições. Sim. Mas você não pode privá-las das frustrações do dia a dia. Por quê? Porque isso é o que vai construir o comportamento dela diante do dinheiro, né? E aí sempre, uma coisa importante também, é você induzi-las e orientá-las a poupar também, fazer um cofrinho, cada 3 meses você pega aquele cofrinho, abre uma poupança, sempre mostra para ela quanto de dinheiro ela tem ali, mostra para ela quanto dá para comprar com aquele dinheiro. Sim. Faz uma continha, ó, esse dinheiro aqui, se você guardar todo mês esse mesmo valor, daqui 5 anos você pode comprar tal coisa para você. Então você vai produzindo um fator motivacional em termos comportamental e disciplina em termos do futuro. Sim. Porque a poupança é você deixar de gastar hoje para você gastar depois. Sim. Né? Então há um histórico muito grande relacionado com aquilo, como que os pais devem tratar os filhos e fazer com que eles relacionem. Está com dificuldade, seja claro. Não esconda da criança, né? Não minta, não esconda. Elas precisam entender aquele momento, até porque elas vão valorizar muito mais isso aí. Legal. Bom, para a gente finalizar esse bate-papo, eu queria que você deixasse aí uma dica de ouro para quem quer ter uma vida financeira mais saudável. A dica de ouro é o seguinte, estabeleça objetivos pessoais de curto e de longo prazo e tenha muita disciplina e persistência. Legal. Obrigada, Moisés, pela presença. Gente, até a próxima.